Manda uma mensaginha para eles aí, em nome de Jesus, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, o Salmo de número 40. Nós vamos ler o Salmo de número 40. Enquanto você abre aí, né? Você viu o pastor Marcos falando sobre as nossas obras lá no fundo, gente. E uma das grandes realizações é justamente o banheiro de acessibilidade. Vocês não têm noção como fica o nosso coração quando entra um cadeirante aqui na igreja e a gente sem um banheiro adequado para oferecer, para atender essas pessoas. Nós tivemos vezes aqui que vinham duas crianças cadeirantes e a gente ficava com o coração na mão. Então é muito importante, né? A gente tem um banheiro lá no fundo, mas é lá em cima, em uma das salas. E aí quando estava ocupado também, as professoras dos pequenininhos, elas faziam isso, elas deixavam alguém lá, às vezes em a fila de criança aqui, né? É um negócio. Então assim, às vezes a gente está aqui, a gente não tem noção do que está acontecendo durante a realização do culto e esses pormenores, né? Então é importante para você estar sabendo porque tudo que a gente faz tem um propósito, não é só perfumaria não, né? Agora resolveram fazer mais banheiro, para quê? Porque é muito constrangedor e nós queremos receber essas pessoas bem, amém? Glória a Deus. Você achou aí? Salmo de número 40, nós vamos ler do versículo 1 ao 4, e tem uma versão, eu vou ler na minha versão aqui, depois eu vou citar uma versão um pouquinho diferente para vocês, tá? Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Então vamos pedir isso para Ele? Feche seus olhos aí, faça uma oração, pedindo para o Senhor falar ao seu coração, porque só Ele pode fazer isso. Pai, nós estamos aqui nessa noite, tão dependentes, Pai, de Ti. Eu e os Teus filhos que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, nós temos uma necessidade de Te ouvir. E há um lugar no nosso coração onde nenhuma palavra humana pode chegar, somente a voz do Teu Espírito Santo. E por isso eu quero Te pedir, Espírito Santo, fala através de mim, apesar de mim. Que haja nessa noite uma palavra revelada do céu, que seja ânimo, que seja alegria, que seja uma palavra de fé ao coração de cada um de nós, a começar de mim. Que essa palavra seja rema, uma palavra revelada, Senhor, no nosso espírito. Eu quero declarar que o nosso coração está pronto, que a nossa mente está cativa à Tua obediência, que nada, Senhor, vai vir roubar. Na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero declarar falida agora toda a intenção do inferno, no sentido de roubar essa palavra do nosso coração. Mas eu declaro que nós estamos prontos, Pai, prontos para Te ouvir, no nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Sabe que o Salmo 40 é o Salmo dos solteiros, não é? Esperei com paciência no Senhor, e um dia o Senhor me ouviu, não é isso? Mas na verdade nós vamos ver que não é só isso, né? Uma tradução que eu gosto muito desse texto, ela diz assim, eu coloquei no Senhor toda a minha confiança, e Ele ouviu o meu clamor. Uma coisa muito interessante é que esperar por alguém é você literalmente colocar a sua esperança nessa pessoa. Esperar é você colocar a sua esperança em alguém. E aqui, Davi vem dizer nesse salmo que a sua esperança e também a sua confiança está no Senhor. E esse salmo, ele é um salmo que, ele, ao mesmo tempo que ele declara a confiança dele no Senhor, há momentos que ele diz, o Senhor me ouviu, Ele me tirou de um charco de lama, Ele firmou os meus pés sobre a rocha. E aí ele vai falando diversos momentos da sua vida, nuances em que ele está em um lugar instável e momentos onde o Senhor coloca ele num lugar firme. E aí, nós vamos aprender aqui com Davi que nós precisamos fazer uma pergunta para nós. E a pergunta é, aonde está a nossa confiança? E eu pergunto para você, aonde está a sua confiança? Às vezes nós temos algumas respostas meio prontas.
E principalmente se você é um cristão, né? A nossa tendência natural é dizer assim, não, a minha confiança está no Senhor. Posso ouvir um amém? Sua confiança está no Senhor? Mas muitas vezes, queridos, sem perceber, nós colocamos a nossa esperança em pessoas ou em circunstâncias. Embora a gente se acostume a dizer que a nossa confiança está no Senhor, para a gente entender onde está a nossa confiança, a primeira coisa que nós temos que entender é o que não é colocar a confiança no Senhor. Primeira coisa é que colocar a nossa confiança, como eu disse, é esperar por algo. Então, quando nós esperamos com paciência, nós colocamos os nossos olhos em alguém ou alguma coisa. E o que acontece? Nós temos uma expectativas de que algumas coisas aconteçam na nossa vida. E quando essas coisas elas não acontecem, isso gera em nós uma frustração, sim ou não? E muitas vezes nós vemos pessoas que têm uma vida de frustração. E sabe por que acontece essa frustração? Porque a gente coloca a expectativa no lugar errado, na pessoa errada. Vou dar um exemplo bobo aqui. Imagina que você ainda não tem 18 anos, amém? Olha só o Fábio aqui que... É que tem gente que fala, eu não queria ter 18 anos de novo não, né? Mas faz de conta que você você está completando 18 anos hoje. E aí, por alguma razão, ou porque você viu, né, acontecer com um amigo seu, porque você ouviu falar, ou por uma coisa da sua cabeça, você idealizou que ao completar 18 anos o seu pai te daria um carro. E aí, já são 9 horas da noite, praticamente quase 9 horas da noite, e até agora nada. E então você descobriu que isso não vai acontecer. Mas você passou anos alimentando isso no seu coração. E aí, qual vai ser o sentimento? Frustração. E aí você pode falar assim, mas é bobeira, né? Uma pessoa alimentar isso. Queridos, mas nós fazemos isso com muitas coisas na vida. Nós fazemos isso quando nós achamos que nós vamos encontrar alguém que vai resolver todos os nossos problemas. Nós fazemos isso quando nós achamos que nós vamos nos casar e a partir de então nós vamos ser felizes o resto da vida, todos os dias da nossa vida. Sim ou não? Quando nós colocamos a nossa expectativa em pessoas, a nossa tendência é a gente se frustrar. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu não posso dizer que eu estou confiando no Senhor, colocando a minha esperança no Senhor, quando na verdade eu estou colocando a minha expectativa em pessoas. Então, nós precisamos entender que as pessoas, elas não vão conseguir suprir tudo aquilo que nós temos. E não é porque as pessoas são más. Talvez você pense assim, é verdade, eu não posso colocar minha expectativa em pessoas, porque as pessoas não vão me atender. Mas não é porque as pessoas são más. Você vai entender isso nessa noite. Quando a gente espera por alguém, nós estamos esperando, colocando a confiança em alguém, isso significa que a gente está esperando que essa pessoa, ela preencha os espaços vazios do nosso coração. Você entende? Então, às vezes a gente, quando você fala assim, puxa, quando você ainda é solteiro, né? Se você é solteiro nessa noite, talvez você tenha essa expectativa. Puxa, um dia eu vou encontrar alguém e aí eu não vou mais me sentir sozinho. Eu posso te falar uma coisa? Tem muita gente casada que sente solidão. A solidão, ela pode estar ali. Se você não entender para que serve, você vai entender isso. Então, acreditar que alguém em algum momento vai surgir, vai nos preencher, vai dar algo que nem nós mesmos sabemos o que nós queremos. Olha a seriedade da confusão da nossa alma. Sabia disso? Sabia que colocar a sua esperança em uma pessoa é a mesma coisa, né? Que você chegar e falar, hoje eu falei isso para Matilde, falei, Matilde, estou com vontade de comer uma coisa, mas não sei o que é. Já aconteceu com você? Estou com uma vontade de comer um negócio, né? Vai lá no ato, vai lá no quintal de casa que tem um monte de coisa boa, né? Ó, merchan. Então, assim, às vezes você fala, cara, estou com uma vontade de comer um negócio, mas não sei o que é. É a mesma coisa quando você coloca a sua esperança em uma pessoa. É a mesma coisa quando você espera que alguém preencha o vazio que você tem dentro de você. É a mesma coisa você esperar que alguém faça você completo. Quantas vezes nós vamos esperar reações de pessoas e essas pessoas vão ter outras reações? Quantas vezes nós vamos esperar que as pessoas nos tratem de uma maneira, porque você talvez plantou algo na vida de alguém, e de repente você fala, cara, plantei tanto na vida daquela pessoa, e agora, né, olha o que essa pessoa deu de volta. Nós precisamos entender, querido,
que nós não podemos colocar a nossa confiança nas pessoas. Por quê? Porque o ser humano é limitado. E porque também Deus, Ele faz questão que seja assim. Sabia que nem o seu pai, nem sua mãe puderam preencher você? E por isso que nós temos essa necessidade, de alguma maneira, de encontrar alguém na nossa vida, para nos casar, para nos relacionar. Nós temos uma necessidade de ter outros grupos de amigos, porque nem o nosso pai, olha, por melhor pai, por melhor mãe que você seja, você não vai ser a completude da vida dos seus filhos. E Deus quis que isso fosse assim. Por melhor marido que você seja, você não vai ser a completude da sua esposa. Por melhor esposa que você seja, você não vai ser a completude do seu marido. Vocês estão me entendendo? A gente tem que entender isso, gente. Sabe por quê? Porque senão a gente vai viver uma vida de frustração. E isso não é para a gente ter uma desculpa, para falar assim, ó, a pastora falou mesmo, que eu não vou conseguir fazer você feliz. Não é isso. É a gente entender que nós não podemos colocar toda a responsabilidade da nossa felicidade na vida de alguém. Mas pelo contrário, se eu dissesse para você que existe um segredo para você ser totalmente feliz, e esse segredo está nesse salmo. No versículo 4, né, na versão King James, ele diz assim, ó: como é extremamente feliz o homem que coloca a sua confiança no Senhor. Então o segredo para nós sermos plenamente felizes, completamente felizes, é a gente colocar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor, queridos. Deus nos fez dessa forma. Olha o que acontece, é como se Deus, Ele tivesse colocado um buraco dentro da nossa alma, e um buraco que nada e nem ninguém mais pode preencher. E que se eu colocar nas pessoas, eu vou me frustrar. Por quê? Porque não há ser humano nessa terra, por melhor índole que essa pessoa tenha, por melhor caráter que essa pessoa tenha, que vai suprir a alegria do nosso coração, que vai suprir a nossa necessidade. E é por isso que nós precisamos aprender a colocar a nossa confiança no Senhor. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11. Abra comigo lá, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Ele diz assim, ó: tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ó, vou ler de novo aqui com você, ó. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. E também Deus pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Você está entendendo? Deus, Ele colocou a eternidade no coração do ser humano. É por isso que, se você pegar, isso é comprovado, tem um livro chamado Fator Melquisedeque, esse é um dos livros, mas é comprovado cientificamente, que se você pegar uma pessoa e colocar essa pessoa morando sozinha numa ilha, ela vai criar um Deus para ela. Porque existe no coração do ser humano um desejo pelo eterno. Porque Deus plantou a eternidade no coração do homem. Então, quando nós não colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, os nossos olhos no Senhor, enquanto nós não nos encontramos com o Senhor, a gente está buscando alguma coisa que a gente não sabe o que é. Nós vamos soltar aqui daqui uns dias, né? A gente estava vendo o vídeo. Nós temos alguns vídeos testemunhais, né, que contam o testemunho das pessoas, e esse ano a gente quer gravar vários. Inclusive, se você tem um testemunho aí, depois deixa o seu nome no balcão, né, fala, olha, guarda meu número aí, meu nome é esse, eu quero contar meu testemunho. E a gente quer gravar seu testemunho. Nós temos muitos testemunhos na igreja. Sabe, outro dia nós fomos lá num churrasco na Consolidação, e eu fiquei assim, muito emocionada, porque o Fábio falou isso, o Gleidson falou isso, e eu acho que mais alguém falou isso também, e a fala é a mesma coisa. Olha, eu cheguei nesse lugar, eu estava destruído. E o testemunho do Jonathan, né, vai ser lançado, acho que daqui a alguns dias, eu não sei que dia vai estar aí nas nossas redes sociais, e é tão maravilhoso, gente, que todo mundo que tem um encontro genuíno com o Senhor, tem um antes e depois. Porque existe um buraco na nossa alma, que só pode ser preenchido pelo Senhor.
Mas só que nós precisamos entender que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar buscando no Senhor. E nós podemos nos perder em algum momento, achando que os presentes que Deus nos dá podem nos suprir. Mas o que esse texto diz para nós é que Deus colocou no nosso coração um buraco. Deus colocou a eternidade dentro de nós. Você está entendendo? Não é qualquer coisa, é a eternidade. Dá um chacoalhão quem está do seu lado e fala: meu irmão, Deus plantou eternidade dentro de você. Você está entendendo? Se não quiser falar para ninguém, fala para você mesmo, pelo amor de Deus. Fala assim: ô cidadão, Deus plantou eternidade. É por isso que o negócio assim, sabe? É por isso que o ser humano é complexo. É por isso que não é qualquer coisa que te preenche. É por isso que não vai ser o amor de uma mulher, o amor de um homem, não vai ser um emprego, não vai ser um ministério. Todas essas coisas são bênçãos, são presentes de Deus, mas não vão preencher o nosso coração. Não vai ser, tem gente que fala assim, não, o pastor Marcos falou aqui, olha, passa lá, pega aí o QR Code, amanhã você vai depositar 4,5 milhões. Por que você vai depositar 4,5 milhões? Porque você ganhou 45 milhões, amém? Aí tem gente que fala assim, resolvia todos os meus problemas. Se fosse assim, gente, milionários não se suicidavam, e eles se suicidam. Se fosse assim, milionários não tinham depressão, e eles têm. Acredite, não há nada nessa terra, nada. Talvez hoje, de acordo com a sua realidade, de acordo com o momento que você está vivendo, você acha que se acontecer coisa A, B ou C, os seus problemas vão ser resolvidos. Mas eu preciso dizer algo para você. A nossa completude, a nossa felicidade depende de onde está a nossa confiança. E o salmista vem dizer para nós como é feliz, como é bem-aventurado aquele que coloca toda a sua confiança no Senhor. Você entende? Então o Senhor, Ele vem fazer isso, Ele coloca isso no nosso coração, um buraco do tamanho de Deus. E é por isso que ninguém pode preencher. Não é porque, você não tem que desacreditar, por isso que eu não acredito no ser humano, porque o ser humano me decepciona. Não, não é isso. É que Deus colocou um buraco dentro de nós, que é do tamanho dEle. E só cabe Ele, só Ele pode preencher. Por mais que alguém se esforce, querido, não coloque nas costas de alguém a responsabilidade de toda a sua felicidade. Ela está mais perto de você do que você imagina. E aí, muitas vezes, por não encontrarmos essa completude, em algumas coisas a gente começa a fugir. A gente foge para o trabalho. Você já viu aquela pessoa que é workaholic? Que ela só trabalha, ela não tem tempo para mais nada? Na verdade, ela está fugindo de alguma coisa. Outras pessoas, elas fogem para uma carreira, né? Querem construir uma carreira e viver em função disso. Outras fogem para uma vida ministerial. É possível? É possível. É possível sim. Porque o fato de você ter um ministério não necessariamente significa que você tem uma vida com Deus. Teoricamente, o ministério é o transbordar de uma vida com Deus. Mas pode acontecer de alguém colocar no ministério a sua confiança, colocar no ministério as suas expectativas, mas nada disso vai nos fazer completamente felizes. Sabe o que Deus quer? Ele está sempre chamando a nossa atenção para Ele. Ele quer que a gente olhe para Ele. Ele quer que os nossos olhos estejam nele. Ele quer que o nosso coração esteja nele. É por isso que o salmista, ele vem dizer, olha, eu esperei com paciência no Senhor. Mas não é qualquer salmista, é Davi. Quem era Davi, gente? Davi aqui já era um rei. Ele participava de guerras. Ele não sabia se ele ia estar vivo ou ia estar morto no dia seguinte. Quando a gente lê Davi falando assim, deito em paz e durmo, e acordo porque o Senhor me sustentou. A gente acha isso tão natural, que a gente vai deitar, eu deito, durmo, lógico que eu acordo. Mas não é isso. Você imagina que você vai para uma guerra, que você não sabe se você volta. Imagina que tem um exército inimigo querendo sua vida. Então, Davi, ele experimentava essas circunstâncias. E é justamente ele que diz assim, olha, o Senhor, ele me tirou de um lugar instável, de um charco de lama. Sabe, querido, o Senhor, Ele pode nos tirar de toda e qualquer circunstância. Ele pode nos tirar de toda a lama, de toda a tristeza, de qualquer circunstância que nós possamos estar.
E quando nós entendemos isso, a gente deixa de achar que quem vai nos salvar é o fulano, é A, B ou C. Não, a gente começa a entender que quem vai vir em nosso socorro é o Senhor. E aí, nós passamos a ter uma vida com o Senhor que vai nos livrar da frustração. Sabe por que é frustração? Frustração é uma expectativa que não foi suprida. E é por isso que nós temos muitas pessoas cristãs frustradas com o Evangelho. Porque no fundo, a sua expectativa, ela estava desajustada. Ela não estava no Senhor. Ela estava em um pastor, em um ministério. Ela estava em uma pessoa. Quantas vezes você vê pessoas falando, não, mas aí eu fiquei decepcionado, porque fizeram isso. Querido, o segredo da felicidade está em nós colocarmos os nossos olhos, nosso coração, a nossa vida no Senhor. Somente Ele vai conseguir nos suprir. E mesmo assim vão ter circunstâncias que a gente não vai entender o que Deus está fazendo. Esse texto que nós lemos, ele fala isso. O homem não consegue compreender o que Deus está fazendo do início ao fim. Vão ter momentos na sua vida que você vai ficar confuso. Vai ter momentos na sua vida que parece que vai virar uma bagunça. Vai ter momento na sua vida que vai acontecer tanta coisa que você vai falar, onde está Deus? Mas aí nós vamos entender, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que se a nossa confiança está nele, a nossa vida pertence a ele, sabe o que vai acontecer? Nós vamos entender que ele sabe de todas as coisas, e isso vai gerar paz no nosso coração. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso muito bem. O apóstolo Paulo era alguém que era religioso, ele tinha um relacionamento religioso com Deus, e há um momento que ele tem um encontro com Deus, então ele entrega a sua vida ao Senhor, e é ele quem diz para nós lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, vamos ler esse texto. Sei que você conhece, mas é tão importante nós trazermos isso à memória. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa segurança, quando a sua confiança está inteiramente no Senhor, você não teme pela sua vida. Eu estava vendo esses dias uma entrevista de uma moça que faz um trabalho missionário, e ela contando algumas histórias que para nós é quase fora da nossa realidade, né? E dentro de uma dessas histórias, ela conta de um pastor que ela ouviu pregar, e depois de alguns anos ela ficou sabendo que ele tinha sido preso de novo. Ele passou a maior parte da vida dele preso, e a situação da família dele era tão pobre, que um dia ele ficou quase 20 anos, ele viu seu filho quando tinha 6 anos, e ele ficou preso 20 anos, quando ele foi ver o seu filho de novo, o seu filho tinha 26 anos, e o seu filho não tinha roupa nem para ir vê-lo na prisão, e os policiais deixaram o filho vir vê-lo, para ver se ele abria mão de Jesus, e o filho usou as roupas da mãe, vestiu roupa de mulher para conseguir sair de casa e ver o pai. E quando chegou lá para ver o pai estava num estado tão deplorável, que ele falou, pai, nega esse Jesus, pai, nega esse Jesus. E sabe o que esse homem falou? Ele falou assim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer, eu a vou proclamar. E ele não estava citando um texto de uma música, ele estava fazendo uma declaração de fé. E até então ele não tinha reconhecido que era o seu filho, mas quando ele percebeu que era o seu filho, ele falou, eu amo a mensagem da cruz. Querido, que graça é essa? Que faz com que alguém... E ela estava contando de um outro rapaz, que as pessoas estavam, 2 soldados revezavam, dia e noite, batendo nele, para que ele pudesse negar a Jesus. E ele não podia cuspir nem os dentes, porque ele estava perdendo os dentes de tanto chute, tanto sangue na sua boca. E aí, mas chegou uma hora que ele começou a orar e falar, Jesus, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E aí então, ele ouviu Jesus falar para ele, a mesma graça que estava sobre mim, me fazendo perdoar aqueles soldados na cruz, está sobre você. Ame-os e perdoe-os.
E ele falou que naquele momento, ele olhou para aquele soldado que vinha para bater nele com tanto amor, que aquele soldado falou: não me olhe assim, não me olhe assim, eu não suporto esse seu olhar. E ele se ajoelhou e falou: me fale mais desse seu Senhor. Que graça é essa? Que faz com que pessoas em circunstâncias extremas estejam dispostas a entregar a sua vida. Que graça é essa que faz com que um Pedro, que até então era impulsivo, fala: olha, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. É a graça de colocarmos a nossa esperança no Senhor e saber que ainda que nessa terra a gente não tem as respostas que a gente acha que merece, que a gente acha que a gente quer, a gente vai ter uma eternidade olhando para Ele, porque a nossa confiança está no Deus eterno, no Deus soberano, no Deus poderoso, não é um Deus qualquer. E se a minha confiança está em um Deus que não muda, eu posso saber que Ele vai me chamar a níveis mais profundos, e ainda que eu não entenda aquilo que está acontecendo, ainda que eu me fuja do controle, a minha confiança está no Senhor, e é por isso que eu sou feliz. Não é porque as circunstâncias estão dizendo para eu ser feliz, não é porque os sentimentos estão dizendo para eu ser feliz, não é porque as pessoas estão me aplaudindo, não é porque as coisas estão acontecendo do jeito que eu gostaria que elas fossem, é porque a minha confiança está num Deus que não muda e que está trabalhando na minha vida para a eternidade, que está trabalhando dentro de mim e que sabe o que é melhor para mim. Há uma graça quando a minha confiança está no Senhor. Paulo diz isso. Paulo que foi preso, Paulo que apanhou, Paulo que levou surras sem fim, tantos açoites. Esse mesmo Paulo vem dizer: olha, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu não entender nada, eu posso saber que a minha confiança está no Senhor e que Ele está no controle. E aí no versículo 29, Paulo vem dizer: por quê? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. O plano de Deus para mim e para você é um plano eterno. Deus não está preocupado com uma posição ministerial para mim e para você. Deus não está preocupado com o carro X ou Y, com a casa A ou B. Não. O Senhor está ocupado, não é preocupado. O Senhor está ocupado, trabalhando para me tornar e te tornar a semelhança de Jesus. E se Ele está ocupado com isso, ainda quando eu e você não entendermos aquilo que Ele está falando, acredite, se nós não entendermos aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, nós podemos ter essa certeza que todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas, porque a minha confiança está no Senhor, a minha esperança está no Senhor. E então, quando nós entendemos isso, nós vamos entender que esperar pelo Senhor não diz que nós não teremos frustrações ou dificuldades. Não, o Senhor Jesus nunca prometeu isso. O Senhor Jesus nunca disse: olha, vocês vão passar, depois que vocês me receberem, eu vou ser o Senhor da sua vida, e a partir de então acabaram os seus problemas. Não, mas Ele nos dá um senso de propósito, e o Senhor vai estar conosco em todas as circunstâncias, e então eu não tenho por que ficar frustrado, porque a minha vida pertence a Ele. Todos os meus dias, todas as circunstâncias, na saúde ou na doença, não é isso que se fala numa aliança de casamento? Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, isso é uma aliança. Sabe o que Deus quer conosco, queridos? Deus não tem outro nível de relacionamento conosco a não ser o nível de uma aliança. Uma aliança que Ele supre. E sabe de uma coisa? O Senhor, Ele vai dar para a gente a mesma graça que Ele deu para aquele soldado olhar, para aquele moço olhar para o soldado, o mesmo amor que o constrangeu, mesmo com o rosto todo ensanguentado. Eu quero dizer uma coisa para você: quando a nossa confiança está no Senhor, Ele não nos deixa só no meio das dificuldades. Salmo 125, versículo 1. Salmo 125, versículo 1. O salmista diz para nós: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre.
querido, quando a minha confiança está no Senhor, vai vir o vento da direita, vai vir o vento da esquerda, vai vir uma circunstância, mas a minha confiança está no Senhor. Se eu confio no Senhor, eu vou ser como o monte de Sião, que não muda de lugar, não depende das circunstâncias. E quer saber mais uma coisa? O Senhor, Ele vai restaurar as nossas forças quando nós confiamos e esperamos por Ele. Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías capítulo 40, versículo 31. Vamos ler um pouquinho antes, né? Gosto muito dessa conversa que Deus traz em Isaías, a partir do versículo 27. Olha só que coisa linda. Por que você diz, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Acredite, querido, você não tem que colocar a sua confiança num estágio da sua vida, na sua idade, em uma circunstância, mas quando você espera no Senhor, o Senhor vem dizer: você está achando que eu esqueci de você? Você está achando que eu abandonei você? Mas olha para o teu Redentor, Ele é o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, Ele não se fadiga. E Ele diz o quê? O Senhor, Ele faz forte ao cansado. Então, ainda que nós passemos por circunstâncias onde todas as nossas forças podem estar no fim, o Senhor, Ele faz forte ao cansado. E Ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. E Ele ainda diz: os jovens, eles se cansam. E mais do que se cansam, eles ficam exaustos. E até caem. Mas os que esperam, os que colocam a sua esperança no Senhor, eles renovam as suas forças. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, o Senhor, Ele nos chama para um nível de relacionamento, aonde nós vamos entregar todas as coisas a Ele. Vão ter circunstâncias que o Senhor vai te chamar para um nível mais profundo de fé. E sabe o que eu e você precisamos fazer? Dizer: Senhor, a minha esperança está em Ti. Querido, a minha esperança e a sua esperança não pode estar em um governo. A minha esperança e a sua esperança não pode estar em uma pessoa. A minha esperança e a sua esperança não pode estar em uma empresa. A minha esperança e a sua esperança não pode estar em clientes X ou Y. O segredo para sermos felizes: como é plenamente feliz aquele cuja esperança, cuja confiança está no Senhor. Você quer um segredo para ser feliz? Ajuste a sua confiança. Ajuste a sua confiança. Você vai ser cercado por tantas pessoas. Pessoas que vão te decepcionar. Pessoas que você ama, que não vão dar a resposta que você gostaria. Mas quando a sua esperança está no Senhor, quando a sua confiança está no Senhor, você não vai ser frustrado. Você não vai ser roubado. E mesmo nos dias de cansaço, o Senhor vem para te renovar, vem para me renovar. Eu quero dizer algo para você nessa noite. O Senhor está aqui nessa quarta-feira, nesse culto fé, para renovar as nossas forças, para nos chamar para águas mais profundas, para nos chamar para um novo nível de vida. E tudo que eu e você precisamos fazer é dizer para Ele: Senhor, eu vou, Senhor. Eu vou colocar em Ti a minha confiança. Eu vou responder ao Teu chamado. Eu vou, Senhor.
Eu vou me entregar totalmente a Ti. Sabe, nessa noite o Senhor quer curar os olhos de pessoas aqui.